Existem 3 tipos de filhos: os que te visitam por amor, os que te visitam por obrigação e os que só lembram que você existe quando precisam de dinheiro. Infelizmente, eu dei à luz ao 3º tipo. Há exatamente 37 meses, fui depositada no residencial Vila Dourada por meus 3 filhos. Desde então, contabilizei 114 ligações perguntando sobre minhas finanças, 17 tentativas de acesso remoto às minhas contas bancárias, 3 procurações forjadas e 0, repito, 0, visitas espontâneas. Hoje, aos 78 anos, finalmente concluí meu projeto de 2 anos. Um projeto que começou no dia em que descobri o aplicativo espião no celular que eles me deram de presente. Existem 3 coisas que aprendi em 42 anos ensinando matemática. Números não mentem, pessoas geralmente sim, e quem subestima uma senhora de 78 anos merece ser enganado. Pois é, meu nome é Helena Rodrigues. Sou viúva há 15 anos e, segundo meus 3 filhos adoráveis, não tenho mais condições de morar sozinha naquele casarão enorme no Jardim Botânico onde criei minha família e coleciono memórias desde 1975. Mamãe, pense no seu bem-estar, disse Clarice, minha primogênita, enquanto examinava os cristais da sala que herdei da minha avó com aquele olhar que ela acha que não percebo. O residencial Vila Dourada tem atividades sociais, assistência médica 24 horas e fica a apenas 40 minutos das nossas casas. 40 minutos, que aparentemente são intransponíveis para visitas, mas perfeitamente acessíveis quando o assunto é a reunião com meu advogado sobre o inventário. Foi numa quarta-feira chuvosa de março que me vi depositada, sim, essa é a palavra exata, na recepção do Vila Dourada, com 3 malas Louis Vuitton falsificadas, presente do Otávio que jurava serem originais, e meu álbum de fotografias. A senhora vai adorar nosso bingo das quintas, garantiu a recepcionista de batom vermelho demais, enquanto meus filhos assinavam os papéis com a mesma pressa com que assinam cheques. Os meus, claro. Eles não sabiam, mas eu já tinha feito minhas próprias contas, e o resultado dessa equação seria bem diferente do que imaginavam. As primeiras semanas no Vila Dourada foram um desfile de telefonemas preocupados. Mamãe, tomou os remédios? Mamãe, está se alimentando direito? Mamãe, precisa de alguma coisa? Tão atenciosos que até me emocionei, até perceber o padrão. Peguei meu caderninho azul, aquele que o Henrique acha caretice, mas que nunca me falhou, e comecei a anotar. Data, hora, filho, assunto da ligação e, mais importante, quanto tempo demorava até a primeira pergunta sobre dinheiro. O recorde pertence ao Otávio. 47 segundos. Mãezinha do meu coração, só para confirmar, o dinheiro da venda do terreno em Búzios já caiu na sua conta? É que estou prestes a fechar aquela parceria com os investidores argentinos que te falei. Argentinos que mudavam de nacionalidade a cada conversa, já foram portugueses, israelenses e até suecos. Meu caçula tem um talento especial para inventar sócios internacionais inexistentes que sofrem de constantes emergências financeiras. Foi quando ganhei um smartphone novinho de presente, sem eu ter pedido, que minhas antenas de professora desconfiada se levantaram de vez. Olha, mãe, já configuramos tudo. Seus contatos, seus aplicativos, até colocamos o aplicativo do banco para a senhora não precisar ir à agência, explicou Henrique com aquela voz de advogado prestes a aplicar um golpe em cliente. O que eles não esperavam é que eu, que ensinei álgebra para adolescentes durante 4 décadas, aprenderia rapidamente a mexer naquela geringonça e descobriria os 3 aplicativos diferentes de monitoramento que meus queridos herdeiros haviam instalado. Quem diria que a tecnologia seria minha aliada nessa história? Minha primogênita Clarice sempre foi aquela criança que organizava as bonecas por ordem alfabética e exigia recibos quando emprestava lápis de cor. Hoje, aos 52 anos, é a CEO da própria empresa de consultoria empresarial,
Um título impressionante para quem trabalha sozinha num escritório alugado em Ipanema e tem o marido Ronaldo como o único funcionário. Mas você precisa ver os cartões de visita dela. Papel importado com letras douradas em alto relevo que gritam sucesso tão alto quanto os saltos Louboutin falsificados que ela usa em reuniões estratégicas. Mamãe, estou preocupada com seus investimentos. Ela diz toda segunda-feira às 9h15, pontualmente após o depósito da minha aposentadoria especial. O mercado está volátil, precisamos diversificar seu portfólio. O engraçado é que essa preocupação nunca existiu quando seu pai estava vivo e cuidava de tudo. Mas agora, de repente, minha filha virou a Warren Buffett de Copacabana, especialista em investimentos para idosas confusas, especialmente aquelas com sobrados avaliados em R$ 2 milhões no Jardim Botânico. Na última vez que veio ao Vila Dourada, 3 meses atrás, para assinar como testemunha num documento que não precisava nem ler, é só burocracia, notei marcas de cartão de crédito no pulso dela. Sabe quando você dorme com o braço dobrado sobre algo? Mais tarde, descobri através de Dona Zélia, minha amiga ex-bancária do asilo, que Clarice está afundada em 5 cartões estourados. Engraçado como ela sempre menciona os ótimos investimentos para fazer seu dinheiro trabalhar para você, mamãe, mas nunca explica por que ela mesma não aproveita essas oportunidades maravilhosas. Algum mistério matemático, certamente. Meu filho do meio, Henrique, é o tipo de advogado que decorou o Código Civil não para defender clientes, mas para encontrar brechas em testamentos. Formado há 27 anos, seu maior caso foi uma disputa de muro de divisa, que terminou em acordo depois que ambas as partes perceberam que estavam gastando em honorários mais do que valia o pedaço de terreno. Seu escritório na Tijuca tem uma placa imponente: Henrique Rodrigues em Associados, Advocacia Especializada. Os associados são um estagiário de meio período e uma secretária que nunca vi pessoalmente, mas que atende o telefone com uma voz impressionantemente diferente a cada vez que ligo. Mãe, a senhora conhece o Estatuto do Idoso? Estou muito preocupado com seus direitos, ele me disse no domingo passado, enquanto deslizava sorrateiramente uma procuração entre as páginas da revista Caras que eu fingia ler. Como seu filho e advogado, tenho dupla responsabilidade pelo seu bem-estar. A ironia é que ele cita artigos sobre abandono familiar, enquanto visita a própria mãe, com a mesma frequência que o Brasil ganha Copas do Mundo. Mas é impressionante como ele tem tempo de sobra para comparecer às reuniões com o gerente do banco. Meu banco. O que Henrique não sabe é que Dona Aparecida, minha vizinha de quarto no Vila Dourada, foi juíza por 35 anos e reconhece uma tentativa de golpe em testamento antes mesmo que o golpista termine de dizer é apenas uma formalidade. Helena, seu filho tem cheiro de desespero financeiro, ela me disse após cruzar com ele no corredor. Eu já sabia disso, claro. O que ele também não imagina é que ainda mantenho contato com a Marina, sua ex-mulher, que me contou sobre os empréstimos que ele fez para cobrir dívidas de jogo. Não é à toa que cada vez que nos falamos, ele menciona casualmente como seria prudente transferir a titularidade do apartamento da Glória para o nome dele por questões tributárias. Ah, os tributos, esses vilões convenientes. E então temos Otávio, meu caçula de 45 anos, o eterno jovem empreendedor, que já teve mais startups que eu tive alunos. Seu currículo inclui uma loja virtual de camisetas com frases de filósofos, faliu, uma marca de cervejas artesanais, faliu, um aplicativo de delivery de comida para pets, nem chegou a lançar, e atualmente uma consultoria de investimentos disruptivos, que, pelo que entendi, significa pegar dinheiro de conhecidos para aplicar em esquemas que prometem 10% ao mês e somem com o capital. Mas é impossível não sorrir quando ele chega, com aqueles olhos verdes iguais aos do pai e o sorriso que derretia as professoras na escola. Mãezinha do meu coração, lembra quando a senhora me ensinou sobre juros compostos aos 12 anos? Aquilo mudou minha vida.
Essa é a abertura clássica das ligações dele, normalmente quando está com o aluguel atrasado ou precisa de um investimento inicial pequeno, só 30 mil, para seu mais novo projeto revolucionário. O rapaz tem uma memória seletiva impressionante. Lembra-se perfeitamente das lições de matemática financeira que lhe dei na infância, mas esquece completamente dos 75 mil que pegou emprestado para aquela franquia de iogurte congelado que durou menos que um picolé no verão carioca. Nas suas raras visitas, sempre na véspera do meu aniversário, do Dia das Mães, ou quando precisa de um empréstimo ponte, ele traz presentinhos, lenços falsificados da Saara que jura serem direto de Paris, chocolates que parecem ter viajado na mala desde a Suíça, mas têm endereço de fabricação em Mesquita, e promessas. Ah, as promessas. No Natal venho buscar a senhora para passar uma semana lá em casa. Já são 4 natais que passo jogando buraco com seu Joaquim no salão de festas do asilo, enquanto meu caçula posta fotos em Fernando de Noronha no Instagram, com legenda: trabalhando até nas férias, #empreendedorismo, #mindset. Foi durante uma quarta-feira particularmente deprimente, jogando bingo com prêmios de sabonete e meias, que percebi que não estava sozinha, literalmente. Você também tem filhos interesseiros que só ligam quando o benefício do INSS cai? Perguntou Dona Aparecida, ex-juíza aposentada de 82 anos, enquanto marcava o número 42 no cartão. Com seus óculos de armação roxa e unhas sempre pintadas de vermelho sangue, ela parecia mais uma personagem de série policial do que uma senhora do asilo, especialmente quando começou a compartilhar histórias de como flagrou o filho vendendo seu carro sem que ela soubesse. Logo nos juntamos. Seu Joaquim, ex-contador do Banco do Brasil, que ainda mantém uma impressionante rede de contatos no sistema financeiro, e Dona Zélia, minha colega dos tempos da faculdade que reencontrei por acaso após descobrirmos que ambas fomos depositadas no mesmo asilo. Helena, minha querida, você ainda tem aquele raciocínio lógico afiado? Porque temos um problema matemático para resolver, disse Zélia com um sorriso conspiratório enquanto tomávamos chá no jardim. O problema? Como 3 idosos aparentemente frágeis poderiam dar uma lição em 7 filhos interesseiros, sem acabar realmente deserdados ou internados por senilidade. A partir daquela tarde, o que para os funcionários do Vila Dourada parecia um inocente clube de matemática, onde 4 idosos se reuniam para resolver sudokus e palavras cruzadas, transformou-se na central de operações mais eficiente que o Jardim Botânico já viu. Aparecida trazia seu conhecimento jurídico, Joaquim, seus contatos bancários, Zélia, sua rede de amigos influentes, e eu trazia décadas de experiência observando alunos tentando colar em provas sem que eu percebesse. Acredite, depois de pegar 14 adolescentes colando em uma única prova de trigonometria em 1997, identificar as técnicas de manipulação dos meus filhos era como resolver equações de primeiro grau. Dona Helena, vamos nos encontrar no gazebo do jardim. Use um chapéu vermelho para que eu possa identificá-la. A mensagem seca do Dr. Meirelles no meu novo celular, um que comprei secretamente sem spyware filial, parecia saída de um filme de espionagem, não de um advogado recomendado por Dona Zélia. Às 15 horas em ponto, lá estava eu, ridiculamente disfarçada com um chapéu vermelho gigante que peguei emprestado de Dona Margarida, do quarto 37, fingindo ler 100 anos de solidão, enquanto aguardava o homem que potencialmente mudaria minha vida. Dr. Antônio Meirelles não era nada como imaginei. Em vez do senhor engravatado tradicional, apareceu um quarentão de jeans, tênis coloridos e uma barba perfeitamente aparada. Melhor assim, ninguém vai suspeitar que estamos discutindo assuntos legais, explicou, sentando-se ao meu lado. Parece mais que a senhora está sendo visitada pelo filho rebelde ou por um professor de ioga. Durante 2 horas contei tudo. Os aplicativos espiões, as ligações interesseiras, as tentativas de transferências bancárias para facilitar sua vida, mamãe. A cada revelação, via seu rosto alternar entre indignação profissional e algo mais pessoal, quase visceral.
Minha mãe morreu achando que eu não a visitava porque estava sempre ocupado, confessou após ouvir toda a minha história. Na verdade, meu irmão dizia que ela não queria me ver, que estava com demência e se confundia. Descobri depois do funeral que ela deixou uma carta me esperando por anos. Seus olhos marejaram brevemente antes do advogado reassumir o controle. Dona Helena, não vamos apenas proteger seu patrimônio. Vamos dar uma lição que seus filhos nunca esquecerão, sem que a senhora perca a dignidade ou a chance de reconciliação verdadeira. Quando nos despedimos, quase fomos flagrados pela enfermeira-chefe, tendo que fingir rapidamente que eu estava mostrando fotos antigas a meu sobrinho. Foi a primeira vez em anos que me senti realmente viva, como se estivesse em uma missão secreta. E, de certo modo, estava. Sabe aquela sensação de quando você descobre que seu namorado está te traindo e, em vez de chorar, começa a planejar uma vingança digna de novela das 9? Foi exatamente assim que me senti quando Pedrinho, o neto adolescente de Dona Zélia, que é um gênio da computação, palavras dela, não minhas, confirmou que meu celular tinha não um, mas 3 aplicativos espião diferentes. Dona Helena, a senhora é mais monitorada que o Big Brother Brasil, disse ele, coçando a cabeça cheia de cachos enquanto mexia no meu aparelho. Esse aqui foi instalado pelo número que a senhora tem registrado como Clarice Filha. Captura tudo que a senhora digita, inclusive senhas de banco. Esse outro, instalado pelo contato Henrique Filho, tira screenshots a cada 30 segundos. E esse último, do Otávio Filho, é o mais atrevido. Grava áudio ambiente quando a senhora recebe ou faz ligações. Pedrinho explicava, enquanto eu alternava entre sentir meu coração quebrar e uma vontade absurda de rir. 3 filhos, 3 aplicativos, 0 confiança. Se ao menos eles coordenassem os esforços, poderiam ter usado um só app e economizado bateria. Em vez de deletar os aplicativos, tive uma ideia melhor. Podemos usá-los a nosso favor? Perguntei, sentindo-me como a vilã de um filme de James Bond, só que de chinelos ortopédicos e com um coque mal feito. Pedrinho sorriu daquele jeito que só adolescentes conseguem. Metade admiração, metade preocupação com a sanidade da velhinha. Claro que podemos. Vamos dar a eles exatamente o que querem ver, só que melhor. E assim começamos a Operação Farsa Dourada. Eu digitando senhas falsas de banco, deixando sem querer o extrato aberto com valores editados e tendo conversas privadas, estratégicas ao telefone. Quem diria que aos 78 anos eu descobriria um talento para a atuação? Clarice, querida, finalmente decidi fazer aquela doação para a Fundação de Proteção às Baleias que sempre comentei. Disse eu ao telefone numa terça-feira, sabendo que o aplicativo do Otávio estava gravando tudo. Estou pensando em transferir uns 3 milhões, já que aquele terreno em Angra rendeu mais do que esperávamos. Do outro lado da linha, ouvi minha filha engasgar com o que quer que estivesse bebendo. Ela não sabia que eu não tinha terreno nenhum em Angra. Era apenas o primeiro ato da minha novela particular. Mamãe está confusa sobre seu próprio dinheiro. Para Henrique, a isca foi diferente. Deixei escapar, durante uma de suas raras visitas, coincidentemente 2 dias após minha conversa com Clarice, que havia contratado um seguro de vida milionário. Estava organizando meus papéis e achei a apólice. Imagina, 5 milhões. E o melhor é que só tem um beneficiário. Comentei, fingindo confusão sobre quem seria. Os olhos dele brilharam como luzes de Natal enquanto tentava disfarçadamente espiar os papéis que eu folheava. Na verdade, uma revista de palavras cruzadas com uma capa falsa que Dr. Meirelles preparou. Quando acidentalmente deixei cair a revista aberta numa página com o nome de Henrique circulado, pensei que ele teria um ataque cardíaco de felicidade. Com Otávio, fui mais ousada. Filho, preciso da sua ajuda para acessar umas contas no exterior que seu pai abriu antes de morrer. Confidenciei durante um almoço no refeitório do asilo, que ele finalmente visitou após 3 cancelamentos. São umas contas na Suíça e nas Ilhas Cayman.
Nunca contei para seus irmãos porque seu pai achava que eles não saberiam administrar esse dinheiro. Enquanto explicava vagamente sobre milhões de dólares guardados desde os anos 80, observava fascinada a transformação no rosto do meu caçula, de filho negligente a consultor financeiro dedicado em 5 segundos, tão previsível que quase estragou minha diversão, quase. A cereja do bolo foi quando ele se ofereceu para ir comigo ao banco resolver essa questão, e eu respondi inocentemente: "Mas preciso ir sozinha, com meu passaporte e as senhas que guardei na caixinha dourada no meu quarto." Nunca vi Otávio tão interessado no meu bem-estar como nos dias seguintes. O levantamento completo do meu patrimônio foi como fazer uma faxina em 50 anos de vida financeira. Dr. Meirelles trouxe sua assistente, Tatiana, uma jovem de óculos enormes e eficiência ainda maior, que criou planilhas coloridas detalhando cada centavo que eu possuía. "Dona Helena, a senhora tem um patrimônio considerável", ela disse, ajeitando os óculos na ponta do nariz. 2 imóveis no Rio, um sítio em Petrópolis, aplicações financeiras, ações da Petrobras que seu marido comprou nos anos 70. Estamos falando de aproximadamente 8,7 milhões de reais. A expressão de Dr. Meirelles era um misto de admiração e preocupação. "A senhora tem certeza que quer fazer isso? Legalmente, é irrevogável uma vez finalizado." Olhei para a janela do escritório, observando o pão de açúcar ao longe. Pensei nos aniversários que passei sozinha no asilo, nas ligações que só aconteciam em dias de pagamento, nos aplicativos espião. Depois pensei nas crianças do Instituto Santa Clara, onde fui voluntária por anos ensinando matemática, muitas abandonadas pelos pais, e nos idosos que conheci no Vila Dourada, alguns que nunca recebiam visitas. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, doutor. Vamos fundar o Instituto Helena Rodrigues." Durante 2 meses, trabalhamos secretamente nos detalhes. O instituto seria dividido em 2 alas. Uma para crianças carentes, com foco em educação matemática, minha paixão de toda a vida, e outra para acolhimento e atividades para idosos abandonados por suas famílias. Cada documento que assinava me dava uma sensação estranha. Uma mistura de libertação com um pontinho de tristeza. Não era assim que eu imaginava resolver a relação com meus filhos. Mas, como sempre dizia aos meus alunos quando reclamavam de problemas difíceis, às vezes, o caminho mais longo é o mais necessário para aprender a lição. O Instituto seria meu legado verdadeiro, não apenas para a sociedade, mas para meus próprios filhos. Uma lição sobre valores que eu claramente falhei em ensinar quando eles eram pequenos. Fui numa loja de antiguidades em Copacabana, dessas com cheiro de mofo e tesouros escondidos, que encontrei a peça final do meu plano. Entre candelabros antigos e quadros de paisagens desbotadas, lá estava ela. Uma caixa dourada com detalhes em madrepérola, pequena o suficiente para caber na mão, grande o suficiente para despertar curiosidade. "É francesa, do século XIX", garantiu o vendedor, um senhor de bigodes grisalhos que provavelmente dizia a mesma coisa sobre todas as peças da loja. Não me importei com a procedência duvidosa. O importante era o efeito que causaria. "O que a senhora vai guardar nessa caixinha tão bonita?", perguntou Dona Aparecida quando mostrei minha compra durante o chá da tarde no asilo. "Mistério", respondi piscando um olho, enquanto deliberadamente a deixava na mesinha de centro quando sabia que seria vista pelos funcionários, que inevitavelmente comentariam com meus filhos, já que Clarice, discretamente, pagava propina para uma das enfermeiras reportar minhas atividades. Dentro da caixa, coloquei apenas um papel dobrado e uma chave antiga que encontrei na mesma loja de antiguidades. O papel tinha coordenadas geográficas aleatórias e a chave não abria absolutamente nada. Mas quem disse que um bom blefe precisa fazer sentido? A caixa rapidamente se tornou meu acessório inseparável. Levava-a para o refeitório, para a sala de TV, até para as sessões de fisioterapia. "Meu tesouro", murmurava ocasionalmente quando percebia alguém observando. Uma vez, acidentalmente deixei-a cair próxima à enfermeira Maria, a informante da Clarice,
e quando ela se abaixou para ajudar, fechei-a rapidamente com expressão de pânico. Ninguém pode ver o conteúdo, sussurrei com urgência teatral. Maria, como esperado, enviou uma mensagem para minha filha em menos de 5 minutos. Como eu sei? Porque, coincidentemente, recebi uma ligação dela logo depois, perguntando sobre minha saúde e, por acaso, se eu andava guardando documentos importantes no quarto. O anzol estava lançado e meus queridos filhos piranhas já nadavam ansiosos ao redor dele. Bom dia, gostaria de falar com a senhora Clarice Rodrigues. Aqui é Dr. Antônio Meireles, advogado da doutora Helena Rodrigues. A voz de Dr. Meireles ao telefone tinha aquela formalidade estudada que só advogados conseguem manter. Estávamos em conferência no escritório dele e eu ouvia tudo pelo viva voz, segurando uma risada enquanto ele continuava. Estamos organizando uma reunião urgente para discutir o espólio da doutora Helena e assuntos relacionados ao seu testamento. Sua presença é imprescindível amanhã, às 10 horas, no residencial Vila Dourada. A reação de Clarice foi imediata. Certamente estarei presente, doutor. Houve alguma mudança no estado de saúde da minha mãe? A falsa preocupação na voz dela quase me fez revirar os olhos. Dr. Meireles, sem perder o tom profissional, respondeu: A saúde da sua mãe não é minha área de competência, senhora Clarice. Estamos tratando exclusivamente de assuntos patrimoniais urgentes. Quando desligamos, ele sorriu como um tubarão usando gravata. 3 segundos mais rápida que minha estimativa. Vamos ver se seus outros filhos batem o recorde de velocidade em aceitar o convite. E bateram. Henrique nem esperou o Dr. Meireles terminar de se apresentar. Estarei lá sem falta. Preciso levar alguma documentação específica? Tradução. Preciso trazer mais papéis para minha mãe assinar sem ler? Já Otávio, meu caçula sempre atrasado até para o próprio aniversário, foi o mais rápido dos 3. Posso ir agora mesmo se for mais conveniente. Imagino que a menção da caixa dourada pela enfermeira Maria tenha atiçado particularmente sua curiosidade sobre as supostas contas no exterior. 3 filhos, 3 confirmações imediatas, 0 suspeitas. Se eles fossem assim tão eficientes em me visitar nos últimos 3 anos, talvez eu nem estivesse planejando essa pequena reestruturação familiar. Quando terminamos as ligações, Dr. Meireles me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Dona Helena, ainda dá tempo de reconsiderar. A senhora pode simplesmente confrontá-los, mudar seu testamento de maneira tradicional. Balancei a cabeça, sentindo aquela determinação que costumava ter quando um aluno tentava me convencer que o cachorro comeu a lição de casa pela 3ª vez no mesmo semestre. Doutor, quando você ensina matemática por 42 anos, aprende que alguns problemas só são resolvidos quando a pessoa enfrenta as consequências dos próprios erros. Meus filhos precisam dessa lição, e eu também preciso dá-la. Saí do escritório naquele dia sentindo-me mais viva do que nos últimos 3 anos de asilo. A adrenalina da operação estava fazendo maravilhas pela minha pressão arterial, algo que nem os remédios caríssimos que Clarice insistia que eu tomasse, sempre lembrando do preço, conseguiam fazer. Na manhã da reunião, acordei às 5h30, antes mesmo do despertador. Sentei-me na beirada da cama, sentindo o peso do dia que estava por vir. No armário, havia separado 3 opções de roupa, cada uma enviando uma mensagem diferente. O vestido floral, vulnerável e confusa, o conjunto de calça e blazer azul marinho, lúcida e determinada, ou o vestido preto com meu colar de pérolas, elegante e imponente. Optei pelo terceiro, afinal se ia dar uma lição nos meus filhos, que fosse com estilo. As pérolas haviam sido presente do meu marido, Carlos, no nosso 25º aniversário de casamento. Para a mulher que é meu tesouro mais precioso, dizia o cartão que guardei na minha cômoda todos esses anos. A senhora está elegante hoje, comentou Dona Aparecida quando passei pela sala de estar a caminho do café da manhã. Parece que vai para uma festa. Sorri, ajustando o colar. Ou para um funeral, respondi,
e nós duas caímos na risada, assustando o coitado do seu Joaquim que cochilava na poltrona ao lado. Passei no banheiro para retocar o batom, vermelho discreto, minha pequena rebeldia desde que fiquei viúva, e ensaiei algumas expressões no espelho. Sobrancelha levantada para questionar, olhar triste para quando mencionasse a solidão no asilo, e meu favorito, o sorriso sereno de quem sabe exatamente o que está fazendo. Este último era o mais difícil, porque ora parecia sarcástico demais, ora parecia que eu estava tendo um pequeno derrame. Enquanto esperava a hora da reunião, sentei-me no jardim do Vila Dourada fingindo ler um livro, mas na verdade ensaiando mentalmente cada cena que estava por vir. Será que tinha coragem de ir até o fim? E se meus filhos realmente se arrependessem? E se essa lição só piorasse tudo? Uma borboleta azul pousou na página do livro, como se quisesse me distrair dos pensamentos. Lembrei-me então do que Carlos sempre dizia quando eu tinha dúvidas sobre como agir com as crianças. Helena, faça o que você acha certo e o resto se ajusta. Respirei fundo, sentindo o peso do colar de pérolas no pescoço. Aquele dia não era apenas sobre dinheiro ou vingança. Era sobre verdade e todas as mentiras que contamos uns aos outros e a nós mesmos. Às 9h45, vi o carro da Clarice entrar no estacionamento, seguido de perto pelo Henrique. Otávio, como sempre, estava atrasado. A hora da verdade havia chegado e eu nunca me senti tão preparada para uma aula em toda a minha vida. Às 10h05, lá estava eu, sentada na pequena sala de reuniões do Vila Dourada, que geralmente é usada para bingo e palestras sobre controle de diabetes. A mesa oval de fórmica bege tinha visto dias melhores, assim como a maioria dos residentes do asilo. Dr. Meirelles estava ao meu lado, organizando papéis numa pasta preta, parecendo um maestro prestes a reger uma sinfonia particularmente complicada. Foi quando a porta se abriu e meus 3 filhos entraram, um atrás do outro, como se tivessem ensaiado a entrada. Mamãe! Clarice foi a primeira, com um buquê de orquídeas caríssimas que provavelmente custava mais que minhas últimas 5 refeições juntas. Estava impecável num terninho cinza que gritava: "Sou uma executiva de sucesso", complementado por uma bolsa que eu reconheci como a mesma que ela me mostrou na revista Vogue mês passado. "É importada, custa o preço de um carro popular, mamãe." Henrique veio logo depois, com lírios. Ele sabe que tenho alergia, mas nunca se lembra disso, e um sorriso que usava exclusivamente para clientes e juízes. Otávio, atrasado como sempre, chegou ofegante com rosas vermelhas meio murchas e o cabelo despenteado. Provavelmente tinha acabado de acordar. "Como a senhora está, mãezinha? Está se sentindo bem? Precisando de alguma coisa?" As perguntas vieram em cascata, junto com beijos no rosto, tapinhas carinhosos no ombro e olhares preocupados tão falsos quanto nota de R$3. Observei enquanto trocavam olhares rápidos entre si, avaliando a concorrência. Clarice discretamente verificou se seu buquê era o maior. Henrique posicionou-se estrategicamente mais próximo a mim, como se proximidade física garantisse maior percentual na herança. Otávio, percebendo que estava em desvantagem, optou pela tática do filho emotivo. "Senti tanto sua falta, mãe", disse, segurando minha mão com os olhos marejados. Os mesmos olhos que não viram os meus pessoalmente nos últimos 7 meses. Engoli seco. Aquela seria a parte mais difícil, não cair na tentação de acreditar que, de repente, eles tinham se transformado nos filhos amorosos que eu sempre quis ter. "Bom, já que estamos todos presentes, podemos começar." Dr. Meirelles levantou-se, ajustando a gravata. Com um clique no notebook que trouxera, ligou o projetor emprestado da sala de atividades do asilo. A parede bege ganhou vida com o título Análise Patrimonial e Comportamental, Família Rodrigues. Meus filhos se ajeitaram nas cadeiras, subitamente ainda mais interessados, como tubarões que acabaram de sentir cheiro de sangue na água. "Imagino que estejam ansiosos para discutir o testamento da doutora Helena", continuou ele, com aquela voz neutra de advogado. "Mas antes, a pedido de sua mãe, gostaria de compartilhar algumas informações relevantes." O primeiro slide mostrava um gráfico com 3 linhas coloridas,
cada uma representando um dos meus filhos. O eixo horizontal marcava os meses do ano, o vertical, a frequência de contatos. Como podem ver, existe um padrão interessante. Os picos de comunicação coincidem perfeitamente com os dias de depósito da aposentadoria da doutora Helena, venda de imóveis e outros eventos financeiros significativos. O slide seguinte mostrava capturas de tela dos aplicativos espiões, com destaque para mensagens trocadas entre eles. Mãe vai depositar hoje. Pergunta das ações. Conseguiu a assinatura? A cada novo slide, o rosto dos meus filhos mudava de cor, como se estivessem numa montanha-russa emocional. Isso é uma invasão de privacidade. Henrique foi o primeiro a se recuperar do choque, ironicamente usando o mesmo argumento que deveria ter considerado antes de instalar spyware no celular da própria mãe. Dr. Meirelles apenas sorriu, aquele sorriso educado que advogados usam quando estão prestes a dar o bote. Curioso que mencione privacidade, Dr. Henrique. O próximo slide aborda justamente isso. A imagem mostrava detalhes técnicos dos 3 aplicativos de monitoramento, com setas ligando cada um ao telefone que o instalou. Monitoramento não autorizado de comunicações é crime previsto no artigo 10 da Lei 9.296/96, com pena de 2 a 4 anos de reclusão. Devo continuar com a parte criminal do dossiê ou podemos focar no aspecto civil? O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase dava para cortar com faca. Pela primeira vez em anos, meus 3 filhos estavam genuinamente sem palavras. Observar as reações dos meus filhos foi como assistir a um estudo sobre linguagem corporal humana sob estresse. Clarice, sempre a controladora, mantinha a postura rígida, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na bolsa importada, seu tique nervoso desde criança. O rosto, geralmente bronzeado à força de sessões caríssimas de bronzeamento artificial, agora exibia um tom amarelado que nenhum spa conseguiria consertar. A cada novo slide mostrando suas manipulações, ela engolia em seco, o movimento de sua garganta traindo o pânico crescente por trás da fachada profissional. Henrique alternava entre coçar a nuca, seu gesto clássico de culpa, desde que acidentalmente quebrou o vaso chinês da vovó aos 7 anos, e rabiscar furiosamente num bloquinho, provavelmente tentando formular argumentos jurídicos para contestar aquilo tudo. Suas orelhas, sempre o ponto fraco de sua compostura, estavam vermelhas como pimentões, contrastando comicamente com a palidez do resto do rosto. Isso não tem validade jurídica, tentou argumentar, a voz falhando no meio da frase, quando o Dr. Meirelles mostrou a procuração falsificada que ele tentara usar para vender meu apartamento da Glória. Mas foi Otávio quem teve a reação mais dramática. Meu caçula sempre foi o menos habilidoso em esconder emoções. Talvez por isso tenha se tornado tão bom em manipulações emocionais abertas. Primeiro veio o choque, com a boca literalmente aberta, depois a negação, balançando a cabeça enquanto murmurava "não pode ser". E finalmente, numa manobra tão previsível quanto deprimente, as lágrimas. "Mãe, você não entende. Eu estava tentando proteger você", soluçou ele, enquanto na tela aparecia o e-mail que enviara a uma corretora de imóveis oferecendo meu sítio em Petrópolis, disponível imediatamente, proprietária idosa em processo de declínio cognitivo. A última frase foi particularmente dolorosa de ler, até porque, segundo o Dr. Meirelles, descobriu que Otávio já havia recebido um adiantamento pela venda, dinheiro que, obviamente, nunca chegou até mim. E agora, senhoras e senhores, chegamos à parte mais relevante da nossa reunião. Dr. Meirelles fez uma pausa dramática digna de final de novela, enquanto abria uma pasta vermelha que até então permanecera fechada. Como resultado de tudo que foi apresentado e após extensa reflexão, doutora Helena tomou uma decisão sobre seu patrimônio. O ar na sala ficou tão pesado que quase podíamos ouvir os batimentos cardíacos uns dos outros.
Meus filhos inclinaram-se para a frente simultaneamente, como marionetes puxadas pela mesma corda, a corda da ganância. Na tela surgiu uma foto da fachada de um prédio recém-construído, moderno e ensolarado, com um grande letreiro: Instituto Helena Rodrigues para Crianças e Idosos Abandonados. Dr. Meirelles continuou com a voz firme. Todo o patrimônio da doutora Helena, estimado em 8,7 milhões de reais, foi legalmente transferido para esta fundação, criada há 3 meses. A transferência é irrevogável, registrada em cartório e com todas as taxas e impostos devidamente pagos. Ele pausou, permitindo que a informação afundasse. A doutora Helena será presidente honorária vitalícia, com uma pequena pensão mensal para suas necessidades. O restante financiará programas educacionais para crianças carentes e atividades para idosos sem família. O caos que se seguiu foi indescritível. Clarice levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso não pode ser legal. Vou contestar. Henrique folheava freneticamente os documentos que Dr. Meirelles colocou sobre a mesa, procurando desesperadamente alguma brecha jurídica. Otávio simplesmente chorava, repetindo: "O que vou fazer agora?", como um mantra depressivo. Foi quando finalmente me levantei, ajustando meu colar de pérolas com calma. O silêncio retornou imediatamente, talvez pelo choque de me verem tão serena, ou talvez porque, no fundo, eles ainda me viam como a mãe que tinha o poder de mandar todos para o quarto sem sobremesa quando se comportavam mal. "Meus queridos", comecei, com a voz que usei durante 4 décadas para acalmar turmas de adolescentes barulhentos. "Vocês têm 2 opções agora. Primeira, contestar judicialmente, processo que levará anos, custará uma fortuna em advogados e terminará exatamente onde estamos agora, exceto que vocês terão antecedentes criminais por abuso financeiro de idoso. Segunda opção, comparecer regularmente ao Instituto Helena Rodrigues como voluntários, passar tempo de qualidade comigo enquanto ainda estou viva e talvez, apenas talvez, redescobrir o que significa ser uma família." Ajeitei a bolsa no braço, pronta para sair. Dr. Meirelles tem uma escala de visitas semanais obrigatórias preparada para vocês. A decisão é sua. Ah, e por favor, levem essas flores. Tenho alergia a lírios, Henrique, como venho dizendo nos últimos 50 anos. E com isso, saí da sala, sentindo-me simultaneamente exausta e leve como há muito não me sentia. Quem diria que uma ameaça de processo criminal seria o ingrediente secreto para reuniões familiares regulares? 6 meses depois da reunião do apocalipse, como Dona Aparecida dramaticamente apelidou, minha agenda social no Vila Dourada se transformou completamente. Segundas-feiras, almoço com Clarice. Quartas-feiras, chá da tarde com Henrique. Domingos, passeio no jardim com Otávio. Tudo meticulosamente documentado numa pasta preta que Dr. Meirelles verifica mensalmente, com a sutileza de um auditor da Receita Federal e a persistência de um cobrador de dívidas. As primeiras semanas foram um estudo sobre desconforto humano. Clarice chegava pontualmente ao 12h15, verificando o relógio a cada 5 minutos, como se cada segundo ali fosse um prejuízo em sua preciosa agenda de CEO. Henrique trazia pastas de trabalho para aproveitar o tempo enquanto conversávamos. Otávio vinha claramente de ressaca, óculos escuros dentro do prédio tentando disfarçar olhos vermelhos que denunciavam a noitada anterior. As conversas eram tensas, artificiais, repletas de silêncios constrangedores, interrompidos apenas pelo barulho dos talheres ou pelo comentário ocasional sobre o tempo. Aquele assunto universal que salvou mais reuniões familiares desconfortáveis que qualquer terapeuta. Mas algo curioso começou a acontecer por volta do 3º mês. Talvez por cansaço, talvez por rendição, ou talvez, e eu não ousava ter muitas esperanças, por uma genuína mudança de coração, as visitas começaram a ficar menos forçadas. Clarice deixou o celular no silencioso, um milagre comparável à multiplicação dos pães.
Henrique parou de trazer trabalho e começou a trazer jogos de tabuleiro que jogávamos quando ele era criança. Otávio apareceu sóbrio 3 domingos seguidos, um recorde desde seus 18 anos. Pequenas vitórias, talvez, mas depois de 3 anos praticamente abandonada num asilo, eu aprendera a celebrar migalhas de progresso. Além disso, havia um prazer secreto e ligeiramente perverso em servir para Clarice quiabo refogado toda segunda-feira, sabendo que ela odeia quiabo desde criança, mas agora não tem coragem de reclamar. Pequenas vinganças maternas. Nunca subestime o poder terapêutico delas. Mamãe, Mariana não pode vir no meu lugar hoje? Tenho uma reunião importantíssima com investidores e... Clarice nem terminou a frase ao telefone. Meu silêncio do outro lado da linha deve ter comunicado mais que qualquer resposta. Ok, entendi. Estarei aí ao 12:15. Desliguei com um sorrisinho, imaginando a cara da minha filha do outro lado. Mariana era sua assistente pessoal, uma moça eficiente que Clarice tentou enviar em seu lugar 3 vezes nas primeiras semanas, até Dr. Meirelles educadamente explicar que substitutos não contam para o acordo judicial, e mencionar casualmente os vários promotores especializados em crimes contra idosos que conhecia. Naquela segunda-feira específica, porém, algo estava diferente. Clarice chegou não ao 12:15, mas ao 12:05, 10 minutos inteiros antes, um evento tão raro que quase chequei se o relógio da sala estava funcionando corretamente. Estava sem a habitual pasta de trabalho, sem o celular aparentemente grudado na mão e, mais surpreendente ainda, trazia uma pequena sacola de papel. Trouxe brigadeiros da Maria Brigadeiro, aqueles que a senhora sempre gostou, disse, quase timidamente, colocando a sacola sobre a mesa. Fiquei tão chocada que quase esqueci de reagir, como se um extraterrestre tivesse pousado no meio da sala de jantar do asilo. Durante o almoço, feijoada completa, sem chance de escapar para uma salada, Clarice parecia estranhamente presente. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. As crianças pediram para mandar um beijo, comentou, referindo-se aos meus netos que eu via apenas em fotos de Natal enviadas por WhatsApp. Luísa está aprendendo matemática agora e aparentemente tem seu talento. A professora disse que ela é a melhor da turma. Algo em seu tom de voz havia mudado. Menos automático, mais genuíno. Quando comentei sobre os recentes escândalos políticos no jornal, ela não apenas concordou distraidamente como costumava fazer, mas engajou numa discussão real. No meio da conversa, aconteceu o impensável. Clarice riu de uma piada boba que fiz sobre o ministro da Economia. Uma risada real, espontânea, que me lembrou da menininha de tranças que corria para me mostrar desenhos da escola. E então, igualmente surpresa com sua própria reação, ela parou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez em anos. Eu tinha esquecido que a senhora sempre teve um ótimo senso de humor, disse. E por um breve momento senti que talvez, apenas talvez, estivéssemos finalmente tendo uma conversa real entre mãe e filha, não entre uma fonte de dinheiro e sua herdeira impaciente. As quartas-feiras com Henrique começaram como sessões de silêncio pontuadas por comentários sobre o clima e perguntas superficiais sobre minha saúde. Meu filho do meio sempre foi o mais reservado dos 3. Desde criança, preferia livros a festas, números a pessoas. Como advogado, aperfeiçoou a arte de falar muito sem dizer nada, uma habilidade profissional que também aplicava nas raras interações familiares. Nas primeiras semanas, ele trazia uma pasta cheia de documentos para fingir trabalhar enquanto tomávamos chá, sua xícara intocada enquanto fingia ler contratos que já havia lido 3 vezes. Foi na 6ª semana, durante uma tarde particularmente chuvosa, que deixava o asilo com aquele cheiro de mofo e melancolia, que algo mudou. A senhora alguma vez quis largar tudo? A pergunta veio do nada, interrompendo o meu monólogo sobre a nova enfermeira do 2º andar. Henrique não me olhava nos olhos. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de centro. Largar o quê, filho? Perguntei,
genuinamente curiosa com essa súbita quebra de protocolo. Tudo. O trabalho, as responsabilidades, as dívidas. A última palavra saiu quase num sussurro. Foi então que percebi. As olheiras profundas, o tremor leve nas mãos, o olhar constantemente ansioso. Não era apenas culpa pela nossa situação, havia algo mais. Naquela tarde, entre xícaras de chá e biscoitos amanteigados, Henrique finalmente falou sobre o vício em jogos que o consumia há anos, sobre as dívidas astronômicas, sobre o medo constante de perder a licença da OAB se seus credores decidissem expor sua situação. Comecei apostando pequenas quantias online. Era só diversão. Depois virou uma forma de escapar da pressão. Agora? Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Eu conhecia bem aquela história. Seu pai teve o mesmo problema décadas atrás, antes mesmo de Henrique nascer. Com uma diferença fundamental. Carlos buscou ajuda, enfrentou o problema. Olhando para meu filho quebrando na minha frente, vi não o advogado calculista que tentava controlar meu dinheiro, mas o menino assustado que escondia notas ruins por medo de desapontar. Conheço um grupo de apoio, disse finalmente, segurando sua mão trêmula. Seu pai frequentou um similar por anos. Os olhos dele se arregalaram. Ele nunca soube desse segredo familiar. Talvez eu pudesse experimentar, respondeu hesitante. Semanas depois, quando ele me trouxe sua ficha de 30 dias sem apostas, chorei mais do que quando recebi meu primeiro salário como professora. Algumas heranças vão além do dinheiro, e algumas dívidas só podem ser pagas com honestidade. Os domingos com Otávio eram como assistir a um filme onde o protagonista acha que está num gênero, mas, na verdade, está em outro completamente diferente. Meu caçula chegava com seu charme habitual, sorriso de comercial de pasta de dente, contando histórias elaboradas sobre seus projetos revolucionários da semana. Mãe, estou prestes a fechar com investidores chineses. Tenho uma reunião com um sheik árabe interessado na minha ideia. Uma multinacional quer comprar minha patente por milhões. As histórias eram tão absurdas que beiravam o cômico, mas ele as contava com tanta convicção que quase dava para acreditar. Foi no 4º mês de visitas obrigatórias que notei uma mudança sutil. As histórias grandiosas começaram a minguar, substituídas por silêncios desconfortáveis e olhares perdidos para o jardim do asilo. Otávio, o que está acontecendo de verdade na sua vida? Perguntei diretamente numa tarde, enquanto dividíamos um pedaço de bolo de cenoura no refeitório. Ele tentou o sorriso ensaiado, mas falhou no meio do caminho. Nada está acontecendo. Esse é o problema. Tenho 45 anos e 0 realizações reais. Nem carteira assinada eu tenho. A confissão veio como uma avalanche, surpreendendo a nós dois. Minha última namorada terminou comigo porque descobriu que eu tinha pedido dinheiro emprestado do pai dela sem ela saber. Disse que eu era um golpista de meia-idade patético. E você é? Perguntei simplesmente, sem julgamento na voz. A pergunta pairou entre nós como uma bolha de sabão, delicada e inevitável. Otávio abriu a boca para negar automaticamente, mas algo o impediu. Talvez fosse o cansaço de manter a fachada. Talvez a sinceridade crua da pergunta, ou talvez, apenas talvez, um lampejo de autoconhecimento tardio. Acho que sim, mãe, respondeu finalmente, os olhos fixos no bolo meio comido. Não sei fazer mais nada além de contar histórias e pedir dinheiro emprestado. O silêncio que se seguiu não era acusatório, mas contemplativo. Seu pai começou a trabalhar como vendedor aos 47 anos, depois que a construtora dele faliu, comentei casualmente. Dizia que nunca era tarde para recomeçar do zero. 2 semanas depois, quando Otávio me contou que tinha conseguido um emprego como vendedor numa concessionária de carros usados, nada glamuroso, mas é honesto, percebi que talvez meu plano maluco estivesse funcionando de maneiras que eu nem havia imaginado. Quando o calendário marcou exatamente 365 dias desde a fatídica reunião,
fiz o que qualquer professora aposentada faria: uma planilha de avaliação. Na coluna Antes, anotei a frequência de visitas pré-ultimato, praticamente zero, o número de perguntas sobre meu bem-estar, escassas, versus perguntas sobre dinheiro, abundantes, e a qualidade das interações, superficial. Na coluna Depois, os números contavam uma história diferente. Clarice não apenas vinha fielmente todas as segundas, mas começou a aparecer ocasionalmente em finais de semana, trazendo meus netos para passar algumas horas comigo. Henrique, agora 6 meses, limpo das apostas, trazia livros para discutirmos como fazíamos quando ele era adolescente. Otávio, embora ainda lutando com empregos temporários, parecia mais centrado, menos fantasioso. Claro, nem tudo eram flores. Ainda havia momentos de tensão, olhares ressentidos quando pensavam que eu não estava vendo, e ocasionalmente alguma pergunta disfarçada sobre as finanças da fundação. O elefante dourado na sala continuava sendo a caixa misteriosa, que estrategicamente eu mantinha visível, mas inacessível. Às vezes na estante, às vezes na mesa de cabeceira, sempre trancada e sempre despertando olhares curiosos. Nenhum deles havia tido coragem de perguntar diretamente sobre ela, mas eu notava como seus olhos inevitavelmente gravitavam em sua direção durante as visitas, como mariposas atraídas pela luz. Numa tarde de domingo, enquanto avaliava mentalmente o progresso do meu experimento social familiar, Dona Aparecida me perguntou diretamente no jardim: "E então, Helena, valeu a pena? Toda essa encenação para ensinar uma lição aos seus filhos?" Olhei para o céu de outono do Rio, respirando o cheiro das pitangueiras floridas. Não sei se aprendi a resposta ainda, Aparecida. Às vezes acho que estou apenas adiando o inevitável, que no minuto que eu não for mais útil ou que não houver mais mistério, eles voltarão a desaparecer. Suspirei, sentindo o peso da dúvida que carregava. Outras vezes, vejo lampejos dos filhos que criei, do amor que sei que existe em algum lugar debaixo de toda a ganância e egoísmo. Minha amiga apertou minha mão com a sabedoria silenciosa de quem já viveu o suficiente para saber que algumas perguntas não têm respostas simples. De qualquer forma, acrescentei com um sorriso maroto: "Acho que está na hora de revelar o que tem na caixa dourada. O suspense já durou tempo suficiente, você não acha? Gostaria de convidar vocês 3 para um almoço especial no próximo sábado. É meu aniversário de 79 anos. O convite, enviado por mensagem para meus 3 filhos simultaneamente, foi recebido com respostas quase instantâneas, todos confirmando presença sem hesitação. 1 ano atrás, eu teria sorrir ironicamente com essa pressa. Agora, permitia-me uma pontinha de esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse apenas por interesse. O mais surpreendente foi o que veio depois. Clarice sugeriu fazer o almoço em sua casa, não no asilo. "Seria mais confortável para a senhora e as crianças estão com saudades", escreveu. Henrique se ofereceu para buscar-me. Otávio prometeu um bolo daquela confeitaria francesa que a senhora sempre gostou. No sábado, acordei com uma mistura confusa de emoções. Arrumei-me com cuidado, escolhendo um vestido azul turquesa que Carlos sempre dizia que combinava com meus olhos. Coloquei o colar de pérolas, meu batom discreto e, o item mais importante, peguei a caixa dourada da estante, colocando-a cuidadosamente na bolsa. Henrique chegou pontualmente às 11 horas, algo tão raro que quase chequei se era realmente ele ao volante. Durante o trajeto até o condomínio de Clarice em Barra da Tijuca, conversamos com uma facilidade que me lembrou das viagens de carro para Petrópolis, quando ele era adolescente, e me contava sobre os livros que estava lendo. A casa de Clarice estava irreconhecível, não pela decoração, que continuava impecavelmente estéril como sempre, mas pela atmosfera. Meus netos, Luísa e Pedro, vieram correndo me abraçar no momento em que entrei, algo que não acontecia desde que eram pequenos demais para entender a dinâmica familiar complicada. A mesa estava posta na varanda, com vista para o jardim,
decorada com flores frescas e a louça boa que eu havia dado de presente de casamento para Clarice. Fizemos seu prato favorito, anunciou ela, mostrando o fricassé de frango que eu costumava preparar quando eles eram crianças. Olhei para aquela cena. A comida caseira em vez dos pratos gourmet que ela normalmente encomendava para impressionar. Os netos sorridentes, meus 3 filhos reunidos, sem a obrigação legal. E senti meu coração apertar. Os presentes vieram depois do almoço. Não eram os habituais itens caros e impessoais, perfumes importados que eu nunca usava, echarpes de marcas que não me importavam, eletrônicos que eu mal sabia ligar. Clarice me deu um álbum com fotos antigas que ela havia digitalizado e restaurado, incluindo algumas do meu tempo de faculdade que eu nem lembrava que existiam. Henrique trouxe uma edição especial do Pequeno Príncipe, meu livro favorito que eu costumava ler para eles antes de dormir. E Otávio me entregou um envelope simples contendo um certificado de matrícula. Curso de especialização em vendas e marketing. Aluno, Otávio Rodrigues. Decidi que está na hora de aprender a fazer as coisas direito, mãe, ele disse, visivelmente constrangido com esse gesto incomumente maduro. Foi quando percebi que talvez, apenas talvez, alguma coisa genuína estivesse realmente mudando. Após o café, quando estávamos todos na sala, sentindo aquele torpor preguiçoso de quem comeu bem demais, coloquei a caixa dourada sobre a mesa de centro. O efeito foi imediato, como se um ímã poderoso tivesse sido ativado, atraindo todos os olhares na sala. Acho que vocês têm curiosidade sobre isso há bastante tempo, comentei casualmente, girando a pequena chave na fechadura. O silêncio era tão completo que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede e a respiração suspensa dos meus filhos. Clarice ajeitou-se na poltrona, tentando parecer desinteressada e falhando miseravelmente. Henrique inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus dedos, abrindo lentamente a tampa. Otávio nem tentou disfarçar, praticamente debruçando-se sobre a mesa. Dentro da caixa não havia coordenadas de contas secretas na Suíça, nem senhas de investimentos milionários, nem escrituras de propriedades escondidas. Havia apenas 3 envelopes amarelados, cada um com o nome de um dos meus filhos, e uma fotografia antiga, eu e Carlos no dia do nosso casamento, jovens e radiantes, sem ideia das décadas de alegrias e tristezas que nos aguardavam. Isso é... Clarice começou a perguntar, a voz traindo a decepção mal disfarçada. Não são 12 milhões em contas secretas, se é o que está imaginando, respondi, entregando a cada um seu respectivo envelope. Os envelopes continham cartas, uma de Carlos para cada filho, escritas pouco antes de morrer, e que eu guardei todos esses anos esperando o momento certo para entregá-las. Seu pai escreveu essas cartas nos seus últimos dias. Pediu que eu as entregasse quando achasse que vocês precisavam realmente ouvir o que ele tinha a dizer. Observei enquanto abriam os envelopes com mãos trêmulas, desdobrando as páginas cobertas com a caligrafia forte de Carlos. Clarice foi a primeira a começar a chorar, silenciosamente a princípio, depois, sem conseguir conter os soluços. Henrique mantinha a compostura, mas sua mão tremia visivelmente enquanto segurava a carta. Otávio nem tentou esconder as lágrimas que escorriam pelo rosto enquanto lia e relia as palavras do pai. Não sei exatamente o que Carlos escreveu para cada um. Essas mensagens eram entre ele e os filhos. Mas, pelo impacto que causaram, imagino que tenha sido exatamente o que cada um precisava ouvir de um pai que os amava profundamente, apesar de todos os defeitos e dificuldades. A sala ficou em silêncio por vários minutos, quebrado apenas por fungadas ocasionais e o barulho dos papéis sendo dobrados cuidadosamente de volta aos envelopes. E as contas secretas? Os milhões no exterior? Otávio finalmente perguntou, sua voz estranhamente calma, como se já soubesse a resposta. Sorri pegando de volta a caixa dourada. Nunca existiram, querido. Foi apenas um teste. Um que, de certa forma, todos nós falhamos. Eu por achar que precisava enganá-los para ter sua atenção e vocês por acreditarem tão facilmente que poderia ser verdade.
Então não existem mesmo os 12 milhões? Insistiu Clarice, seus olhos ainda vermelhos das lágrimas provocadas pela carta do pai. Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade genuína, quase infantil. Balancei a cabeça negativamente enquanto guardava a caixa dourada na bolsa. Não, querida. Nunca existiu dinheiro extra além do que já foi para a fundação. Sua mãe, a grande professora de matemática, pregou uma peça em vocês com números imaginários. Henrique foi o primeiro a rir. Uma risada curta a princípio, depois crescendo até se tornar uma gargalhada sincera. Bem jogado, mãe, disse ele, enxugando uma lágrima que não dava para saber se era de riso ou da emoção da carta. Mas por quê? Por que toda essa elaborada mentira? Otávio parecia confuso, ainda segurando sua carta como se fosse um objeto sagrado. Tomei um gole do café que já havia esfriado na xícara antes de responder. No início era vingança, pura e simples. Queria que sentissem o mesmo que eu senti quando descobri que vocês só me procuravam por interesse. Mas depois virou um experimento. Queria ver se, mesmo começando por motivos errados, poderíamos encontrar o caminho de volta para sermos uma família de verdade. Olhei para cada um deles, os 3 adultos à minha frente que um dia foram as crianças que embalei, alimentei, ensinei. O dinheiro sempre foi o menos importante da herança que seu pai e eu queríamos deixar. Um silêncio reflexivo caiu sobre nós, desconfortável, mas não hostil. Foi Clarice quem o quebrou, sua voz surpreendentemente pequena para alguém que comandava reuniões executivas com pulso de ferro. Acho que merecemos isso, e talvez precisássemos disso. Henrique concordou com um aceno, ainda segurando sua carta. Aquela reunião com o Dr. Meirelles foi o fundo do poço para mim. Percebi que tinha me transformado em alguém que nem eu mesmo gostaria de defender num tribunal. Otávio deu de ombros, um gesto que lembrava tanto o adolescente inseguro que um dia foi. Eu ainda não sei o que vou fazer da minha vida, mãe, mas sei que não quero mais ser aquela pessoa que tentava te manipular. Olhei para meus 3 filhos, sentindo uma mistura confusa de emoções, orgulho, tristeza, esperança, ceticismo. Tinha funcionado? Parcialmente, talvez. Estávamos ali, juntos, conversando honestamente pela primeira vez em anos. Mas também sabia que mudanças reais levam tempo, que velhos hábitos não desaparecem com uma reunião dramática e algumas cartas emocionantes. Não espero que tudo mude da noite para o dia, disse finalmente. Só espero que possamos começar de novo, com um pouco mais de verdade entre nós. Quando Clarice se aproximou para me abraçar, seguida por Henrique e depois Otávio, formando um abraço coletivo desajeitado que não acontecia desde que eram crianças, permiti-me acreditar que talvez, apenas talvez, a matemática do amor familiar ainda pudesse ser recalculada, mesmo depois de tantos erros na equação original.